Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a Indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a Indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e poliméticos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Olá pessoal, o Cá Entre Nós está no ar e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre habeas corpus. Nosso entrevistado é advogado com sólido conhecimento no âmbito do direito criminal, tanto em primeira quanto na segunda instância, como Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Atuando no acompanhamento e orientação preventiva dos clientes, como na elaboração de peças processuais e teses defensivas, sustentações em audiências e em plenário do júri. Advogado assessor do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, 17ª turma, membro das comissões de exame de ordem e comissões de direitos humanos e nomeado presidente da Comissão de Ação Social triênio 2013-2015. Diretor de Comunicação e Publicidade da Associação dos Advogados de Campinas e Região. Obrigado por aceitar nosso convite, Dr. Herbert Cardoso. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Bom dia Nelson, bom dia a todos aí. Muito grato pelo convite. Espero de alguma forma estar contribuindo aí com um excelente programa seu. Acompanho, né, todas as entrevistas aí e estamos aqui hoje tentando de alguma forma estar passando um pouco de conhecimento aí para todos os ouvintes e aqueles que nos assistem. Muito obrigado, Dr. Herbert. Nós sabemos que o seu tempo é precioso e atribulado. E o senhor conseguiu aí um tempinho dentro da sua agenda para nos dar a honra de tê-lo aqui e absorver um pouco dos seus conhecimentos na área do direito, principalmente direito criminal. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Nelson. Vamos iniciar então o nosso bate-papo, doutor, e eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar
que é o habeas corpus, né? E então, para que possamos explorar bem o tema, nada melhor do que começarmos sabendo em detalhes o que é o habeas corpus, onde que ele é utilizado. Claro, Nelson. Bom, é importantíssima, né, matéria, é importante o Instituto do Habeas Corpus, né, o HC, uma vez que visa a liberdade de locomoção dos indivíduos, né? Então, o habeas corpus em si trata-se de uma ação constitucional, né, que visa proteger a liberdade, aquela eminente ou aquela que está prestes a acontecer, tá, ok? Então, toda aquela pessoa que se acha na iminência de ser preso, ou quando já preso, ou que tem seu direito violado, caracterizando assim um constrangimento legal, é impetrado uma ordem de habeas corpus. Tá? Então, constitucionalmente ou processualmente penal falando, trata-se de uma ação que visa evitar possíveis danos, né, irreparáveis aí a um civil, uma pessoa civil em que pese já ter situações em que a gente tem visto já da utilização de habeas corpus também relacionados à pessoa jurídica, mas aqui eu acho que o tema principal, o foco nosso vai ser com relação à liberdade, né, direito de ir e vir das pessoas físicas. Existe alguma condição especial, doutor, para impetrar esse habeas corpus, ou qualquer pessoa se sentindo ultrajado nesse direito de ir e vir, ele pode se valer desse remédio, vamos dizer assim? Não, excelente pergunta, Nelson. Muitos acreditam que é apenas através de um defensor público, de um advogado, né, que poderia ser impetrado uma ordem de habeas corpus. Não, o habeas corpus em si, ele não existe uma formalidade específica. Tanto que várias pessoas, os reclusos, os próprios reclusos, eles acabam ingressando com essa ordem de habeas corpus. Eles pegam lá dentro, fazem através de uma folha de caderno, ou fichário, alguma coisa nesse sentido, e acabam ingressando. Então, não há uma formalidade específica. Porém, né, você tem que apontar precisamente qual seria o ato coator. O que seria aquele ato coator? Aquele ato que entendemos, né, ou a pessoa entende, que é uma violação ao seu direito de ir e vir. Isso quando é recluso ou não. Tá? Ele estando preso ou não, se entende. Porque há duas possibilidades de habeas corpus. A primeira, a repressiva, tá? Que é aquela que a pessoa já se encontra com o seu direito violado e constrangimento ilegal está configurado, e a preventivo, o preventivo, que é aquele quando o agente ele entende que pode vir uma ordem de prisão, propriamente dito, poderia vir uma ordem de prisão e cercear o seu direito à liberdade, direito de ir e vir, ok? E também, só pegando entre parênteses aí, já há casos também, né, inclusive recentemente o escritório conseguiu o ingresso de habeas corpus até na esfera civil, com relação ao mandado de prisão por pensão alimentícia, que pese ter um instituto próprio, um recurso próprio, seria o agravo de instrumento, mas nós obtivemos êxito, sim, até pelo prazo que já tinha transcorrido, com o ingresso de um habeas corpus também, uma decisão importante aí na esfera civil. Então, não há formalidade, tá, Nelson? Tá. O habeas corpus pode ser enfrentado por qualquer pessoa, não há formalidade. O endereçamento sempre é feito à instância superior, tá? Então, por exemplo, um ato do delegado de polícia, juiz criminal ou, né, outro tipo de juiz militar, no caso de presidente de conselho de inquérito policial militar, ordem emanada do Poder Judiciário, de segunda instância, superiores tribunais, STJ e STF. Tá. Então, nos casos em que a pessoa se sentir aí sofrer uma ameaça ou uma violação da liberdade, esses casos podem certamente impetrar esse. Sim, claro. Tá legal. Doutor, e o senhor comentou aí sobre prazo, né? E só para frisar um pouquinho mais, existe um prazo específico para impetrar o habeas corpus? Tá. A lei não fala em prazo específico, tá, Nelson? Porém, aquela violação é iminente. Então, quanto mais rápido você impetrar uma ordem de habeas corpus, mais as chances de êxito, né? Então, a gente considera que aquela eminência, aquele constrangimento evidente, caracterizado
tem sido aí um ponto crucial para a impetração de habeas corpus. Por exemplo, você esperar 6 meses, 1 ano para impetrar uma ordem, a não ser que o ato seja muito severo, grave, considerado que não tenham vistos em instâncias inferiores, neste caso você impetraria aí e poderia também discutir essa possibilidade de uma concessão ou não da liminar, tá? Mas aquele constrangimento tem que ser, né, eminente, aquele ato que constrange, que caracteriza o constrangimento ilegal, seu, é iminente. Quanto mais rápido, melhor, né? Tá. E existe um procedimento específico para impetrar esse habeas corpus? Qual que seria? Na verdade, o procedimento específico não existe. Tá. O primeiro ponto, o ponto crucial, é você constatar e demonstrar para os julgadores de superiores instâncias o ato coator. O que seria aquele ato coator? Por exemplo, uma decisão com ausência de fundamentação para a decretação de sua prisão. O agente está preso e não houve ali, devidamente fundamentada, a decisão pelo magistrado que decretou sua prisão. Então, ali se caracteriza o ato coator, é aquela decisão em si. Tá? O constrangimento legal é aquela ausência de demonstração clara e preenchimento dos requisitos para a decretação de uma prisão temporária, de uma prisão preventiva, né? Ou alguma outra medida que constranja ou que venha a constranger aí o agente. Então, você faz a petição, nós falamos de petição, né, que seria a peça processual de habeas corpus endereçada, como eu já disse, endereçada para superior instância, como, por exemplo, decretação de prisão preventiva num juiz de primeiro grau. Vamos impetrar uma ordem de habeas corpus para superior instância, seria o Tribunal de Justiça. Então, faça a petição endereçada lá, demonstra a necessidade de cassação daquela decisão, através da impetração, que tem um pedido liminar, que seria aquele pedido eminente, aquele pedido mais rápido, tá? E depois seria o julgado mérito. Então, são coisas diferentes. O pedido, em tese, hoje está demorando em torno de 1 semana para ser decidido a liminar, que é feito por um desembargador relator, salvo em plantões, né? E, posteriormente, julgado o mérito do habeas corpus. Não há formalidade, basta apenas que você instrua bem. Aponte o ato coator e instrua-as com as peças principais do processo, né, de origem, principalmente com o ato coator, que é aquela decisão que você visa cassar. Acho que nessa pergunta que o senhor respondeu, tem uma outra que nós precisamos fazer aqui, que o senhor já deu uma introdução, que seria qual é a autoridade competente para julgar o habeas corpus, né? Não, perfeito, Nelson. Também é um ponto, né, excelente pergunta, porque é um ponto que também muita gente tem dúvida, né, principalmente os civis que não atuam na área do direito. Claro. A autoridade competente é sempre aquele que está superior hierarquicamente daquela que decidiu a decisão. Tá. Como eu disse anteriormente, caso o ato parta do delegado de polícia, a autoridade competente seria o juiz de direito, né? Juiz de direito seria o desembargador do Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, chegaríamos em última instância com o Supremo Tribunal Federal, né? Então, que o programa, infelizmente, o tempo não é longo, senão a gente poderia aí passar com mais detalhes, como exatamente funciona, como é feita a distribuição, protocolo, tudo certinho, como que a gente conseguiria, como que é feito o julgamento, a liminar, o que é realmente uma liminar em sede de habeas corpus, a gente conseguiria passar com mais precisão aí, e maiores detalhes. Mas a autoridade competente é sempre aquela superior hierarquicamente para que decidiu a decisão, até porque ela tem competência para cassar uma decisão, né? Imaginemos o seguinte ponto: um juiz de direito criminal dá uma decisão, aquele outro magistrado, né, em mesma escala de hierarquia, não poderia cassar a decisão dele. Então, sempre, recentemente, inclusive, esse final de semana até, né, abro aspas aí, rapidinho, só para dizer que esse final de semana nós conseguimos êxito no Tribunal de Minas Gerais, com o deferimento de uma liminar em sede de habeas corpus, que o próprio magistrado plantonista, ele em seu despacho, ele informou que não poderia cassar a decisão do colega, sim,
quem poderia era o tribunal. Impetramos a ordem de habeas corpus junto ao tribunal e graças a Deus, obtivemos isso ainda na liminar. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Doutor, e o que acontece após o julgamento de um habeas corpus? O que vem depois? Se vier o alvará de soltura, né? A frase mais linda que nós criminalistas gostamos de ler é aquela: espécie de alvará de soltura. Vamos lá, Nelson. Com a impetração de um habeas corpus, normalmente a gente se coloca, né, estando muito claro o constrangimento, a gente tende a pedir um pedido liminar. O que seria aquilo? Está muito claro o constrangimento ilegal, é distribuído esse habeas corpus, tá? E o desembargador, ele de imediato, ele já analisa aquele pedido liminar, ou seja, está devidamente instruído, o constrangimento é claro, ele deferindo a liminar, né? É expedido ele deferindo a liminar, dependendo, né? Provavelmente o HC seria impetrado para uma soltura, estou falando em soltura do paciente, que a gente chama, né, que o polo seria paciente aí, havendo o deferimento liminar, é expedido um alvará de soltura, tá? E essa pessoa, né, seria posto em liberdade. Porém, o deferimento dessa liminar não quer dizer que o mérito foi julgado. Então, vai ser julgado posteriormente o mérito pela uma Câmara Criminal. Então, você conseguiu eliminar, foi posto em liberdade, tem o trâmite processual aí, com parecer da Procuradoria e, posteriormente, o julgamento da ordem de habeas corpus. Se for ratificada essa liminar, tudo bem, ele continua em liberdade, respondendo ao seu processo de liberdade. Caso venha a ser denegada a ordem, aí é revogado a liminar, né, e provavelmente aí seria expedido um mandado de prisão em desfavor dele.
sem a impetração, sem o pedido liminar, é aguardado apenas o julgamento lá ao final. Ele estando solto ou preso, acaba que a gente tem que acaba-se aguardando o julgamento do mérito já sem o pedido liminar. Perfeito. Doutor, agora uma curiosidade. E quanto ao habeas corpus coletivo? Sim. Em que situações ele é aplicado? E eu acho que não são todos que sabem que ele pode ser impetrado, né? Sim, claro. E excelente pergunta também, viu, Nelson? Muito bem formulada a pergunta. O habeas corpus coletivo é aquele que abrange, né, não o indivíduo em si, o próprio nome já diz. Então, aquele que abrange um determinado número de pessoas. Tá. Inclusive, eu não lembro agora, né, eu ficaria devendo a informação exata, mas há um projeto de lei, inclusive, relacionado a isso, tá? Se eu não me engano, salvo o melhor juízo, acho que é o 1610 de 2022, que trata-se, né, de autoria do deputado Rubem Júnior, que trata-se do habeas corpus coletivo, que abrange um determinado número de pessoas. Então, esse projeto de lei seria incluir, como a lei, principalmente o Código de Processo Penal, ele é omisso nesse sentido, então, seria incluído esse habeas corpus coletivo que abrange um determinado número de pessoas. Inclusive, já teve a impetração de um habeas corpus também pela Defensoria Pública, e o STF analisou esse habeas corpus. Esse eu fiz aqui uma anotação que eu acho importante, Nelson. Esse habeas corpus é o HC 143641. Esse habeas corpus foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal quando se tratava-se de mães com filhos menores de 12 anos que respondiam por tráfico ou condenadas por tráfico de drogas. Então, analisou-se tudo. O ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento deste HC, né, deste habeas corpus, entendeu que todas as mães que tivessem filhos menores de 12 anos poderiam ser agraciados com essa ordem com prisão domiciliar, né? Então, graças a Deus aí, uma das mães, nós ingressamos com o HC, né, junto ao ministro, da relatoria do ministro, foi distribuído por prevenção, e graças a Deus aqui uma mãe da comarca aqui próximo da nossa, conseguimos conseguimos a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Tá. Doutor, uma outra curiosidade que surgiu agora. O habeas corpus, ele pode ser negado? Em que casos isso costuma ocorrer? Olha, inclusive, por coincidência, Nelson, agora estamos com um grande número de HCs, né? Ontem, agora recentemente, tem saído matérias nos meios de comunicação que hoje foi julgado o número 1 milhão de habeas corpus impetrados, né? E até eu estava olhando alguns comentários, né, olhando algumas postagens, e verifiquei que o ministro, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, teria mencionado, inclusive, acerca que estão utilizando de forma para muitos assuntos que não caracterizam o constrangimento ilegal, ou qualquer coisinha, melhor dizendo, vulgarmente dizendo, qualquer coisa o pessoal está indo lá impetrando habeas corpus. Com todo o respeito, com devida vênia ao ministro, eu entendo que também, claro, que temos o excesso, a aplicação do excesso dos colegas, ou até dos civis, né, que não atuam no direito, mas pessoas físicas, até empresas também, como eu já mencionei, têm se utilizado de um meio assim exacerbado. Contudo, temos visto também que tanto os juízes de piso, né, de primeira instância, quanto os juízes dos tribunais, os esmagadores dos tribunais, segunda instâncias, muitas das vezes a gente vê, Nelson, que não é feito com devido respeito a todos, tá? Não é aqui generalizando, mas assim, você vê que chega-se a um ponto de ser apreciado uma ordem tão clara, o constrangimento é tão evidente, tão claro, que você acaba chegando numa superior instância, quando o tribunal, né, do Estado ou o próprio magistrado se deixam, ou pela comoção, às vezes por
pela mídia, então acabam não vislumbrando aquele constrangimento claro e evidente que vemos. Então, acaba sobrecarregando quem? Os tribunais superiores, que agora, né, se encontram aí com muitos mesmo, realmente são muitos HCs, aí o trabalho é imenso, porque são vários habeas corpus, hoje eu não tenho um número exato, mas são vários habeas corpus que chegam lá e podem ser negados, óbvio. Os que chegam lá foram negados, provavelmente, ou foi negada a liminar, tá? Que é aquele que eu já disse né, já passei para todos, que é aquele pedido inicial que você faz quando está muito claro, tá? Uma boa parte, né, a maioria destes habeas corpus são impetrados com o pedido liminar, que é aquele pedido urgente. Depois o mérito. Qual que é a diferença aí? Se for negada a liminar, não quer dizer que você perdeu, né, o habeas corpus, que foi negado o habeas corpus. Então, o habeas corpus ele só é negado quando é julgado o mérito. E aí você vem, medida liminar foi negada, você tenta a supressão da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal para o ingresso de outro habeas corpus. Então, ou seja, você pode ter um habeas corpus no tribunal, em trâmite, e você pode ter um habeas corpus de superior instância também em trâmite. Mas esse habeas corpus da superior instância, ele foi impetrado em cima do ato coator, que é aquela decisão, o ato coator seria aquela decisão que indeferiu a liminar. Então, você conseguiria. Então, se o mérito é julgado, você tem duas possibilidades, os profissionais, né, os advogados tendem a usar. Ou você entra com recurso ordinário em habeas corpus, ou você impetra, né, você tem que interpor um recurso, ou você impetra nova ordem de habeas corpus, até para agilizar aquele julgamento, né? Então, para tentar caçar aquele constrangimento ilegal para que a pessoa seja posta em liberdade ou que aquele direito não seja tolhido. Tá. Doutor, para impetrar um habeas corpus, tem custo ou ele pode ser feito gratuitamente? Não, ele é feito gratuitamente. Ele é feito gratuitamente, não há custas. O requisito principal, são dois requisitos principais, né? É o ato coator, então, que você tem que demonstrar claro e evidente, e o constrangimento ilegal tem que estar configurado dentro deste ato coator, seja por ausência de fundamentação, requisitos que não ensejam a decretação de prisão, ou requisitos também que lhe favorecem a conseguir a medida cautelar, medidas cautelares como não aproximação, determinados horários, aquilo que nós já conhecemos. Tá. Doutor, como que o habeas corpus tem sido utilizado em casos de repercussão nacional, especialmente assim envolvendo figuras públicas ou políticos? Bom, vamos lá, né? Aí você já envolve também bastante a parte pública, né? Você tem aquela parte pública e aquela comoção geral. Não, só o que temos que ter em mente sempre, tá? E desde que há anos aí que a gente atua com o direito penal, o que você tem que ter em mente é que você não está ali julgando o crime que a pessoa cometeu. Tá? Você não está impetrando uma ordem de habeas corpus relacionada ao crime que ela cometeu, mas sim com as garantias legais do ser humano, do indivíduo, né? Como bem descreveu certa frase que a gente guarda muito, o ministro Evandro Lins e Silva, ele diz que eu não defendo o crime, eu defendo o homem, não é preciso ser inocente para ter garantias legais. Então, o que se faz, o que a gente tem visto é um grande número de HCs também, né, principalmente pessoas públicas, impetrados, que, confesso para você trabalha com a comunicação, é um brilhante apresentador, né, e sabe aí o que acontece. Infelizmente, a gente tem visto muito que, em determinadas situações, a comoção ela acaba por influenciar um julgamento. Então, são raros, eu tenho visto raros os casos em que o habeas corpus tem sido a liminar ou o mérito tem sido deferido em casos de repercussão nacional. O que assim, acontece é aguardar o trâmite processual, né, ou seja em sede de sentença ou de apelação, ele acaba conseguindo um êxito maior. Nós temos casos sim, e não está sendo fácil para nós
conseguir essa obtenção aí de soltura antes do encerramento da instrução processual. Obrigado pela informação. Isso aí é uma curiosidade minha, inclusive. Não. O que é o habeas data? Tá. É um outro instituto, né? Já não tem muito a ver, o habeas data já não tem muito a ver com o habeas corpus, que trabalha com a liberdade, né? A liberdade individual de cada um, ou algum outro ato que constrange aí, como eu disse, né? Que já vemos casos antigos, eu não lembro, me recordo agora, mas já vimos com relação à interpretação de habeas corpus para a pessoa jurídica. Tá? O habeas data também é um outro remédio, tá, constitucional, que serve para retificação de algum dado. Então, quando você necessita de retificar alguma informação sua, aí você ingressaria aí com o habeas data. É uma coisa distinta do habeas corpus. Tá. Bom, doutor Herbert, cá entre nós, o habeas corpus, ele é o recurso jurídico mais eficaz para as causas criminais? Olha, eu não digo, tá, respeitando opiniões em contrário, eu não digo que seria o mais eficaz, porque o meio mais eficaz para as ações, né, os processos criminais, eu acredito que seja sempre um estudo minucioso de cada processo. Então, o estudo processual, das provas, de tudo que engloba um processo criminal, eu acredito que seja o eficaz, essencial. Mas, considerando o constrangimento ilegal e o direito de vir e ir, e a liberdade, né, que é o bem maior aí que temos, né, eu entendo que sim, relacionado à liberdade em si, a liberdade do indivíduo, eu entendo que sim, tá? Então, é um meio muito eficaz, tanto é que hoje estamos batendo na casa de 1 milhão de habeas corpus. Não é grande o número, né? O número ainda é pequeno com relação aos deferimentos de medidas liminares ou concessão de ordens, mas estamos num grande avanço aí. O nosso, eu também entendo que assim, o nosso Código Penal, né, Código de Processo Penal são antigos, né? Então, assim, eu acredito que deveria haver uma reforma já para ontem das nossas legislações penais, para que até torne o habeas corpus uma medida ainda mais valiosa para o direito de ir e vir, porque assim, a liberdade, nós sabemos que a liberdade não tem preço, né, Nelson? Então, só um indivíduo que está injustamente encarcerado, ou aquele que está sofrendo uma agressão à sua liberdade, ou que está na iminência de sofrer uma agressão à liberdade, né, você não tem preço que pague isso. Então, deve ser visto, sim, com olhos muito bem analisados, minuciosamente estudados para a situação, porque nós já tivemos casos na prática que, infelizmente, não foi obtido o êxito, e você vê que todo um trabalho, todo um estudo que você faz, você perde, porque acaba não conseguindo um êxito com o habeas corpus, e ali está configurado, né, está configurado aquele constrangimento ilegal. Legal. Doutor, antes de nós terminarmos aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor também falasse um pouco sobre sua atuação efetiva em ações sociais extraprofissional. Claro, Nelson. Obrigado pela oportunidade. Fugimos um pouco da matéria aí, mas com certeza é um assunto também que me deixa muito orgulhoso, muito motivado para continuar na minha trajetória de vida profissional e principalmente na pessoal, né? Eu vim de uma família muito simples, Nelson. Eu morei numa comunidade aqui no Flamboyant, Jardim Flamboyant, na região onde eu fui criado, a região de Campinas. E desde cedo, né, sempre gostei muito de estudar. E como qualquer criança e adolescente, tinha um sonho também de se tornar um jogador de futebol. Fui tentando futebol, tentando, né, chegou um ponto que já estava muito desgastante, porque tinha que trabalhar com meu pai, né, às vezes trabalhando à noite, aí tinha que fazer faculdade, então ficou muito desgastante.
Então, meu pai ainda tinha que me levar no outro dia para o treino, então, né, tinha que trabalhar em 2 empregos para pagar a faculdade. Acabei decidindo eu optei por direito, né, que eu amo de paixão, optei por fazer direito, me formei, consegui me formar, tenho um orgulho muito grande de onde nos tornamos hoje, cada dia mais crescendo, tenho um orgulho muito grande da profissão, acho que é uma profissão maravilhosa, recomendo a todos alunos, aqueles que amam realmente o direito, que batalhem, que não se deixem levar por aquele desânimo de que não tenha condição financeira, não tenha condição de locomoção, sempre há uma possibilidade. Eu lembro que minha família, nós chegamos a passar necessidades, né? Nós morávamos numa comunidade de Campinas muito simples, passamos necessidades, tinha dia que não tinha como ir para a faculdade, outras vezes íamos e se deslocava a pé, né? Ou com carona. Lembro que colegas me compravam livro para os estudos, fui muito bem, tinha professores que me ajudavam, me auxiliavam, então sou orgulho da minha família, acredito que seja o primeiro formado na minha família, com curso superior, e infelizmente, né, meus pais não puderam usufruir muito disso, porque eu perdi meu pai dia 26 de agosto, por um infarto, e 10 dias depois eu perdi minha mãe, também por infarto. E foi de uma hora para outra, repentino, mas tenho certeza que de onde eles estão olhando por nós, olhando por todos, né? E cada dia mais o meu crescimento, a minha trajetória de vida, as minhas histórias, eu compartilho com todos, porque eu desejo sempre que o próximo esteja melhor do que eu, porque se o próximo crescer, você vai crescer. E também, hoje eu tenho uma estrutura e consigo ajudar o próximo com apoios sociais, com assessoria pro bono. Então, tudo aquilo que eu não tive lá atrás, hoje eu consigo fazer e falo para todos. Não seja apenas mais um advogado, porque nós temos vários colegas, muito número de advogados. Então, você tem que ser um diferencial. E é isso que a gente está buscando aí a cada dia. É a parte humanista, né, doutor? Com certeza. Que é latente. Isso é muito importante. Bom, claro, com certeza. Doutor Herbert, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós, viu? E agora, enquanto eu coloco aqui os seus contatos na nossa tela, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, as pessoas que estão nos assistindo, também no canal 4 de Marília. Claro. Bom, mais uma vez, agora já é boa tarde, né? Boa tarde, passamos aí do almoço, não almoçamos ainda, mas boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite, que é com muito prazer que estamos aqui. Peço desculpas aí pelos reagendamentos aqui, estamos, o tempo aí estava bem escasso, mas não poderia deixar de perder esta oportunidade de estar com todos, estou contigo aqui, aqueles que estão nos assistindo também, nos ouvindo, poder de alguma forma contribuir e sempre aprender, né? Porque além de contribuir, a gente também aprende, porque de repente alguém fala, doutor, isso aqui, o doutor, mas isso aqui, será que eu entendi errado? Ô, doutor, isso aqui não é bem isso. Então, vocês têm que estar ensinando e aprendendo, né? Então, é muito importante, gostaria mais uma vez de reiterar aí o agradecimento para todos vocês que nos acompanharam, para você, Nelson, principalmente pela paciência, pelas excelentes perguntas. Adoro assistir aí as entrevistas, tenho visto vários colegas aí, muito bom, recomendo aí continuar sempre com esse brilhante trabalho. Aqueles que estão nos assistindo e que gostam do direito, né, e do penal. Penal é melhor do que civil, já digo isso de passagem, e que aqueles que gostam, estão estudando aí, sucesso, que Deus abençoe a todos, estudem, continuem estudando, dedicando-se, se vão seguir a carreira aí como advogado, que se dediquem ao máximo, estudem bastante cada processo, se dediquem a cada cliente, como se fosse o último, porque só com vitórias a gente cresce. Então, seja sempre leal, seja sempre honesto para com o seu cliente e estude, porque o direito é muito dinâmico, né? Então, a cada dia a gente tem aí mutações nas legislações, temos alterações em diversas áreas aí também,
posicionamentos, jurisprudências que mudam toda hora, às vezes um posicionamento que foi dado por um superior instância mês passado, agora a turma já está entendendo de uma outra forma. Então, assim, não deixem de estudar e valorizem aí essa profissão, que é muito importante, é uma das profissões, é indispensável à administração da justiça. Eu acredito que, com todo respeito aos meus colegas aí, amigos magistrados e promotores de justiça, mas eu entendo que com um promotor, com um magistrado e com um advogado, você tem um tripé, mas sem o advogado você não tem uma defesa. Então, eu peço para todos os colegas aí, seja sempre leal com o seu cliente, com o seu colega de profissão, e continue estudando, porque assim você vai ter um êxito muito grande e com certeza você vai ser um profissional muito bem renomado ou renomada. Legal, doutor. Muito obrigado. Bacana. Muito obrigado pela mensagem, bem motivante. Obrigado, Nelson. Estou à disposição, viu? Muito obrigado. Bom, pessoal, eu conversei com o advogado criminalista, Dr. Herbert Cardoso, e a semana que vem nós teremos mais um entrevistado, e é claro, sempre contando aí com vocês que nos seguem nas redes sociais e também que nos enviam os seus e-mails semanalmente, sugerindo as pautas serem tratadas aqui no nosso programa, como foi a do Dr. Herbert. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ativa o sininho para receber as nossas notificações. E se você gostou da entrevista, divulgue os nossos vídeos aí nas suas redes sociais, também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá entre nós com Nelson Marques.